E aí, galerinha, bom dia. Preparado para mais um encontro, para uma aula super especial agora, com algumas dicas simples de assuntos que vocês já viram, vocês conhecem, mas que é sempre bom relembrar. A gente vai começar hoje com interpretação textual. Texto que tem cadeira cativa, essa interpretação de texto tem cadeira cativa em todo o Enem, todo o CCA, toda a prova de Tia Carla, tudo que você vai fazer tem sempre interpretação de texto. Talvez esse seja até o calo de todo aluno que vai estudar, né? Analisar, pensar e ver, meu Deus, interpretação de texto, o que é que eu faço, como eu faço? E hoje eu vou te dar algumas dicas que são primordiais para a gente entender um pouquinho sobre essa interpretação de texto. Mas vale salientar que interpretação de texto bem, se você ler também, tá? A leitura é essencial para que você crie um bom vocabulário, para que você entenda o gênero textual empregado, para que você saiba o que é que de fato você tem que trabalhar naquele texto. Então a leitura ela é essencial. Primeiro ponto, tem que gostar de ler, tá? Mas Tia Carla, não gosto muito de ler, tem alguma dica que eu posso fazer para que eu consiga interpretar um texto direitinho? Também tem, tá? Sempre tem um jeitinho. Então hoje a gente vai fazer um embate entre o que é uma interpretação de texto e uma compreensão de texto. Vocês sabem a diferença entre um e outro? Aqui, ó, do ladinho de vocês. Preste atenção que a gente agora vai entender essas dicas que são bem interessantes. Aí entra a diferença entre interpretar e compreender um texto, certo? Que diferença é essa, Tia Carla? Interpretar quer dizer explicar, comentar, julgar, tirar suas conclusões e deduzir. Eu costumo dizer que são os 5 pontos prioritários para que eu entenda uma interpretação de texto de forma eficaz. Primeiro, eu digo aos meus alunos, eu acho que vocês já ouviram muito isso, todo texto de língua portuguesa, ele é permeado de texto, tá? Hoje, a forma de ensinar a língua portuguesa ela foi modificada para que ficasse mais próximo da forma comunicativa da linguagem coloquial do dia a dia, né? Essa interação gostosa que a gente tem ao falar, ao conversar. Então, um texto não foi diferente. Então, as provas hoje são mais voltadas na interpretação de texto, tudo ali, ó, dentro, toda a gramática dentro desses textos, para ser um facilitador para o aluno que essa interação comunicativa, que é a base da língua portuguesa, aconteça. Então, todo texto eu vou saber se vai ser uma explicação, um comentário, um julgamento, se eu posso tirar minhas conclusões dali, se eu posso ter uma dedução do que seja. E para isso, para a cabecinha não ficar cansada quando está ali lendo tantos textos, às vezes até se assusta, né, quando olha a quantidade de textos, eu digo aos meus alunos que vá direto para o enunciado. O que é o enunciado? O que é que vai me pedir daquele texto? Às vezes o texto tem ali 2 páginas. Eu vou logo para o enunciado, porque quando eu for fazer a leitura daquele texto, se fizer necessário a leitura, que às vezes não necessita de fato a leitura, ou já vem ali uma citação do próprio texto, ele já me remete a um parágrafo específico, mas se fizer necessário, eu vou fazer o quê? Eu já vou sabendo onde eu vou procurar e o que eu vou procurar, tá? Então, nós vamos ter alguns tipos de enunciados que faz referência a esses 5 pontos que eu acabei de dizer a vocês. Primeiro é, através do texto, infere-se que, ou seja, qual a explicação que vai ser dada, o que é que vai me dizer, qual o comentário que vai ter ali. É possível deduzir que, qual a dedução que vai ter ali. O autor permite concluir que, eu já vou direto para a minha conclusão, foi que o autor me fez concluir quando eu li ali aquele texto. E em quarto, a gente tem qual é a intenção do autor ao afirmar que. Se eu fizer essas 4 colocações, a gente vai entender um pouquinho como esse texto ele tem esse poder de me mostrar o que está nas entrelinhas e o que eu não consegui ver automaticamente de cara, né, quando eu olho ali. Já na compreensão de um texto, eu vou ter que ter um outro olhar, uma outra visão. A compreensão é uma intelecção. Ou seja, eu vou saber já ali o que é que tem. O entendimento, qual foi o entendimento daquele texto. E a atenção que realmente está escrito, ou seja, exatamente está escrito. Então, professora Carla, qual a diferença entre interpretar e compreender? Interpretar, eu vou poder colocar o que eu entendi
certo? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, não pela sua interpretação. Mas a compreensão textual não. A incompreensão textual não te permite isso, tá? Porque vai ser ali exatamente o que está escrito. E quando a gente pega uma prova, um texto, para ter uma interpretação textual, essa interpretação textual é toda voltada nessa compreensão do que eu quero, tá? Então, eu posso mensurar todo aquele texto, o que foi que eu vi, o que foi que eu analisei, o que foi que eu pensei, o que foi que eu concluí dele, mas eu tenho que focar aqui na compreensão de fato desse texto. O que o texto diz? É sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação, ou seja, o que é que vem no meu enunciado? Gente, a chave de uma boa interpretação está no enunciado. O enunciado vai me dizer em que caminho eu vou percorrer nessa interpretação e nessa compreensão textual. Vale salientar também que existem pessoas que cometem alguns erros crassos de interpretação textual. E eu não quero que vocês tenham esses erros. Primeiro, é o erro da extrapolação. O que é esse erro da extrapolação? É justamente quando se sai do contexto e você quer começar a acrescentar as ideias que não estão no texto e que você já tem um conhecimento prévio da lei e começa a devanear, né? Criar na sua imaginação, se fosse eu. Porque às vezes a gente nem sempre vai concordar com o texto, né? E a gente começa a ler o texto, começa a trazer a nossa visão. Então, muito cuidado com os erros de interpretação por extrapolação. Outra forma também que acontece muito é a questão da redução. É o oposto da extrapolação. O que é isso? É quando eu pego um texto, eu olho o macro e esqueço de olhar o micro, que está nas entrelinhas. E eu acabo olhando apenas um aspecto daquele texto. Só dou atenção ali ao aspecto, ao que me chamou a atenção. Mas eu esqueço que esse texto é um conjunto de aspectos. Num texto eu não vou ter só um posicionamento, uma forma. Não, vai ter várias. E por ter várias, eu necessito olhar o texto como um texto macro, tá? E por último, que não é raro de acontecer, a gente vai ter o que é a contradição. Ou seja, o texto vai apresentar ideias contrárias, as suas, principalmente, fazendo você tirar umas conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Muitas vezes a gente vai com o pé atrás. Quando o texto não diz com o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente pensa, a gente acaba querendo desviar. É como se a gente quisesse convencer que ele está errado e que eu estou certo, meu posicionamento está certo. E por fazer isso, eu acabo tirando o que a gente chama de conclusões precipitadas. Isso é muito importante a gente ficar ligadinho nisso. Por quê? Porque vai te dar margem, de fato, a você entender o que você tem que falar, do que você quer dizer, como você quer dizer, e o que você precisa é colocar ali naquela questão. Faz-se necessário, principalmente, você colocar o que o autor está te mostrando, o que o autor está te dizendo, e sem colocar as suas ideologias ali. Deixa as suas ideologias para uma dissertação que você vai fazer ou um texto autoral que você queira, de fato, publicar ou escrever, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Essas dicas são bem essenciais para a interpretação textual e a compreensão de texto. E sucesso aí no que vocês forem fazer durante a vida de vocês, durante as avaliações que, porventura, cai a interpretação de texto. E olhe que são muitas. Beijo e até daqui a pouquinho. Prontos para mais um encontro, para mais uma aula. A gente viu agora a interpretação e vamos ver agora as orações subordinadas. As orações subordinadas têm uma importância muito grande, tá? Principalmente no texto. Eu costumo dizer que quem sabe utilizar a oração subordinada direitinho faz sempre uma boa redação. Porque ela consegue colocar ali o período composto de forma muito eloquente, muito interessante. E aí vocês vão presenciar isso agora. A gente vai ver elas com muito cuidado. Vamos ver as subordinadas adverbiais e as subordinadas substantivas, iniciando pelas substantivas, tá? Presta atenção aqui. As orações subordinadas substantivas, Carlos, certo? Orações subordinadas substantivas. Já estamos trabalhando aqui com um período composto, agora por subordinação. A gente vai entender um pouquinho do que se trata. O que é o período composto por subordinação? É o período que uma oração depende da outra, tá? Eu tenho uma oração, eu tenho um verbo e eu vou ter outra oração, que eu vou ter outro verbo. Porém,
as duas orações se completam. Uma depende da outra. Então, ao invés de a gente chamar sindética e sindética nas coordenadas que a gente estudou, a gente vai falar de oração principal e oração subordinada. A oração principal seria os pais de vocês, por exemplo. A oração subordinada seria, por exemplo, eu vou colocar os pais de vocês. Eu vou colocar nossa relação também. A oração subordinada aqui poderia ser os professores, tá certo? Só que aqui tem que existir os dois. Por exemplo, você consegue fazer alguma coisa sem papai ou mamãe concordar? Acredito que não. Então, para que isso aconteça, o que eu vou fazer? A minha oração subordinada ela vai depender dessa oração principal. Mas ela só existe se tiver essa troca, tá? Então, a oração principal é onde eu vou fazer a pergunta a ela, entende? Eu vou fazer a pergunta e aí vou ter uma resposta. Então, ó, é provável que ele chegue ainda hoje. O que é provável, verbo? Que ele chegue ainda hoje. Então, é provável, minha oração principal, oração subordinada, a minha resposta, tá? Em seguida, a gente vai ver a classificação delas. Elas vão se classificar em 6. Subjetivas, objetivas direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Bem, se a gente for analisar, a gente já viu isso, né? Lá no período simples? Acho que sim. Como foi que a gente viu isso? A gente viu sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal. Então, é isso que vai acontecer. Então, vamos trabalhar agora com cada classificação. O que seria a subjetiva? A subjetiva é onde a segunda oração vai ter função de sujeito da minha oração principal. Então, ó, eu tenho a oração principal, o primeiro verbo, e a minha segunda oração vai servir de sujeito, tá? Então, ó, é necessário que você venha. O que é necessário que você venha? Veja se eu puder puxar essa oração para cá, ela continua tendo o mesmo sentido, ó. Que você venha é necessário. Então, essa minha segunda oração é oração subordinada subjetiva, porque tem função de sujeito. As objetivas direta, eu vou ter o meu sujeito, mas a minha pergunta vai ser diferente ao verbo. Ó, perguntei, que é meu verbo principal, e estava, que é meu verbo secundário. Então, quem perguntei? Eu, sujeito oculto. Perguntei o quê? Se ele estava preocupado. Veja que quando eu pergunto ao verbo, perguntei o quê? Ele me dá uma resposta direta, automática, e essa resposta é a minha oração. Então, eu digo que essa oração aqui é uma objetiva direta, tá? A minha próxima oração vai ser o que eu chamo de oração objetiva indireta. Lá na sintaxe, a gente via que o objeto indireto precisava ter uma preposição. Lembram disso? Viajei de trem. Viajei de quê? De trem. Olha a paradinha. De quê? De trem. Então, ó, quem necessito? Eu. Necessito de quê? De que me apoiem. Então, a objetiva direta vai ter a função de objeto indireto e tem que ter verbo, preposição com a oração. Verbo, preposição com oração. Perceba que essa oração, a maioria dela apresenta o quê? Tá? Predicativa. Meu Deus, o que é predicativa? São os predicados. O predicado é uma característica. É uma característica do meu sujeito, tá? Então, eu vou perguntar. E para ter uma característica do sujeito, precisa vir o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? É aquele que só faz ligar. A gente aprendeu os 7 principais verbos de ligação e a gente vai colocar aqui. Então, ó, quem é que sejas feliz? A minha esperança. É o que sejas feliz? Verbo de ligação mais a oração. Essa é a regra. Então, minha esperança, oração principal, é que sejas feliz. A minha oração subordinada é predicativa, tá? E as duas últimas, as completivas nominais e as apositivas. Completiva nominal, como o nome já está dizendo, ela não vai complementar mais um verbo, ela vai complementar o nome. Então, ó,
temos, que é o verbo aqui, necessidade, que é o nome, de preposição, resto da oração. Quem temos? Eu, sujeito oculto. Temos o que? Necessidade. De quê? De que o ser humano pense. Veja que aqui eu faço duas perguntas para obter duas respostas. Então, o de que é o segredo. Sempre vai vir verbo, nome, preposição, mais a oração, tá? E por último, as apositivas. Quem são essas apositivas, tia Carla? Elas são aquelas que vai me dar a ideia de aposto. E como é que o aposto aparece? A gente viu que nós temos vários tipos de aposto. Mas aqui nas subordinadas apositivas, ele vai vir sempre depois de 2 pontos, ó. Espero sinceramente isto, que não faltem mais, tá? Então, ó, que não faltem mais vem após 2 pontos. Todas as vezes que eu tiver 2 orações que dependem uma da outra e ela vier com 2 pontos, ela vai ser uma apositiva. E aí, difícil? Dúvida? Fácil? O que é que vocês me dizem? Aqui são as orações subordinadas. Vem comigo que a gente agora vai trabalhar um pouquinho com as orações subordinadas adverbiais. Vamos lá? E aí, como eu disse, a gente vai trabalhar agora as orações subordinadas adverbiais. Professora, qual a diferença das substantivas para as adverbiais? As adverbiais, elas são as orações que têm função de advérbio. Nós vamos ter também 2 verbos, 2 orações, são dependentes, uma depende da outra, mas ela não vai ter mais a função sintática que a gente viu nas substantivas, ela vai ter a função de advérbio. Vamos dar uma olhadinha? Vamos entender um pouquinho orações, período composto por subordinação com as orações adverbiais. Vamos ver quem são elas, como elas acontecem, tá? O que acontece aqui nessas adverbiais? Essas orações subordinadas adverbiais, elas vão exercer a função sintática de adjunto adverbial, ou seja, o próprio advérbio. A gente vê lá na sintaxe que o advérbio continua sendo adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, e é isso que a gente vai estudar. Todas as orações adverbiais vão ser o nome do advérbio. Causais, causa, concessivas, finais, comparativas, condicionais, proporcionais, consecutivas, conformativas e temporais. Vamos ver cada uma delas na sua classificação. Como o nome está dizendo, as causais vai dar a ideia de causa. Diferente do que a gente viu lá na substantiva, que aí a gente perguntava ao verbo principal, tá? Não. Aqui quando eu olho, já bato o olho, ela já dá aquela ideia de causa. Ó. Não fomos porque choveu. Qual foi a causa de não ter ido? A chuva. Veja que eu tenho fomos, um verbo, e choveu, outro verbo, tá? E aqui não vai ter as vírgulas lá das coordenadas, tá? É direto, ó, não fomos porque choveu. A causa de eu não ter ido foi a chuva. Então, essa segunda oração aqui, onde aparece aqui o advérbio, vai ser oração subordinada adverbial causal. Comparativa dá a ideia de quê? Comparação. Choveu como chove em Belém. Então, eu fiz a comparação aqui de um canto com o outro. A comparativa geralmente vai ter esse como, ó. Ele adora comer como um animal. Eita. Mas é bem isso, tá? Faz uma comparação. Veja que não tem vírgula, não tem nada. Ela segue aí direitinho. As próximas duas vão ser as consecutivas e as concessivas. Consecutivas dá a ideia de consequência. Gente, o que é uma consequência? Eu tenho a causa, agora eu tenho a consequência. Eu vou fazer alguma coisa e vou ter a consequência daquilo, ó. Ela falou tanto que ficou rouca, tá? Ou falou tanto que ficou rouco, como tem aqui. Então, assim, o ato de ficar rouco foi a consequência da fala, tá? Então, lembre que sempre a segunda, tá? Essa segunda aqui falou tanto porque ficou rouco. Nas concessivas, eu vou abrir uma ideia de concessão. O que é uma concessão, tia Carla? Eu vou
abrir exceção para alguma coisa, eu vou deixar de mão alguma coisa. Então, ó, perdeu o espetáculo, embora tenha saído de casa muito cedo, tá certo? Então, esse perdeu o espetáculo, embora tenha saído de casa muito cedo, eu abri uma concessão, eu tive que sair de casa para poder ir para o espetáculo, mas mesmo assim eu perdi, tá? Agora as condicionais e as conformativas. Como é isso, tia Carla? O que seria uma condicional? Condicional da ideia de condição, tá certo? Então, ó, perderá a prova se sair tarde. Então, se você fizer isso, vai acontecer isso. É uma condição. Perderá a prova se sair tarde. Geralmente, a condicional aparece esse se, ó. Se, tá? Conformativa quer dizer conformidade, ou seja, essa palavra conforme, em 99% dos casos, vai acontecer, vai aparecer. Então, o recurso foi aprovado conforme já esperamos. Então, a gente vê aí a conformidade. E quase terminando, nós vamos ter as finais e as proporcionais. O que seria uma final, professora? Final é aquela que dá a ideia de finalidade. Ela me dá um objetivo de uma ação, tá? Essa ideia de finalidade é o objetivo final do que eu quero. Ó. Saiu mais cedo, a fim de que não chegue atrasado. Então, a finalidade de sair cedo foi não chegar atrasado. Proporcional. O que seria proporcional? É uma coisa que tem proporção, ó. Vai, tá? Ou cresce ou diminui, mas vai ter uma proporção. Entendíamos melhor a obra à medida que avançávamos, ou seja, à medida que tinha ali um avanço, uma proporção. E por último, vem o que eu chamo de temporal. O que seria essa temporal, tia Carla? É aquela que eu vou dar ideia de tempo, né? Então, ele partiu quando eram 8 horas. O tempo que ele fez dá a ideia de tempo. Lembrem que toda oração subordinada adverbial, essa minha segunda oração, vai ter ideia de advérbio, ou seja, tem que ter um advérbio. E dependendo do advérbio que apareça, o que é que vai acontecer, tia Carla? Eu vou trabalhar aquela oração. Então, ó, apareceu um tempo, temporal. Apareceu uma causa, causal. Apareceu uma finalidade, final e por aí por diante. Espero que vocês tenham entendido e até nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Beijo para vocês e até a próxima.